Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. E hoje a gente vai conversar com a Thaís, ela que é formada em Ciências Contábeis e hoje atua como assessora de investimentos no BTG. Seja bem-vinda, Thaís! Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito contente de poder conversar e compartilhar um pouquinho do dia a dia com vocês. Eu que agradeço. Sei que não é nada fácil, né? Trabalhar o dia todo e ainda gravar aqui pra gente e contar um pouquinho do teu dia a dia. Então, agradeço demais a tua disponibilidade, hein, Thaís? Principalmente nessa instituição que muitos alunos, muita gente sonha em ingressar, sonha em atuar. Então, muito obrigada mesmo. Mas vamos lá? Vamos conversar um pouquinho, então? Thaís, Bora. Vamos conversar um pouquinho, começar como que foi a tua trajetória até a área de investimentos, né? Você já fez a faculdade, já cursou Ciências Contábeis pensando, não, quero trabalhar no mercado financeiro, quero trabalhar em banco, quero trabalhar com investimentos. Como que foi esse teu start até chegar na área de investimentos? Não, na verdade não, Dani. Foram escolhas, né? Escolhas direcionadas, mas não foi nada pensado nem planejado. Eu iniciei a faculdade ainda muito sem direção, então, assim, ia me formar contadora, cheguei a fazer estágio em escritório ali de contabilidade, descobri que não era muito o que eu queria, né? Não era muito o escopo de atuação que eu queria seguir. E tive a oportunidade de atuar como estagiária no Banrisul, que é um banco público aqui do estado do Rio Grande do Sul, acho que a maioria do pessoal conhece, e foi onde eu comecei a pegar gosto pelo mercado financeiro, a pegar gosto por banco. Então, assim, entrei com zero, né, experiência e conhecimento, fiz o passo a passo mesmo ali. Então, no Banrisul a gente tinha uma rotina muito intensa de atendimento a cliente, então era ajudar no caixa eletrônico, enfim, rotinas bem operacionais mesmo. E fiquei um tempo ali estagiando, aprendi muito com relação ao sistema bancário, né? Então, produtos bancários, enfim. E aí fui olhando para esse novo mundo ali. E próximo ao fim do meu contrato, ali comecei a buscar outras oportunidades em agências da minha região mesmo. Então, fiz um processo seletivo para o Itaú e para o Bradesco. Para o Itaú também era estágio e para o Bradesco era um processo efetivo. E acabei passando em ambos e optei por ir para o Bradesco aí por já ser algo mais concreto, enfim, né? Já entraria ali realmente como funcionária. Então, na época, entrei numa agência alta renda e também entrei na escadinha do Bradesco, né? Então, iniciei como escriturária, depois de um tempo fui promovida ali a caixa, depois fui promovida a gerente assistente. E aí, como era uma agência alta renda, foi onde eu consegui começar a ter contato com clientes investidores. Então, consegui aí começar a conhecer esse mundo, né? Comecei a pegar gosto ali por montar carteira, por falar de investimentos, por acompanhar mercado. E descobri que eu queria tentar e atuar nessa área, né? Achava, assim, muito, muito bacana, assim, sempre me identifiquei bastante. E comecei a buscar certificações, então também fiz a escadinha das certificações ali, CPA 10, CPA 20, depois tirei o CEA, nesse meio tempo também me formei, né, esse combo, digamos assim, né, de já ter uma experiência ali, mesmo que não diretamente com investimentos, mas de certa forma na área bancária, e ter as certificações aí, acho que foram os pontos que me propiciaram hoje a atuar como assessora. Bacana demais, sabe que me identifico muito com o teu começo, porque eu também sou formada em contábeis e eu fiz estágio em escritório de contabilidade e também vi que não era isso que eu queria quando eu comecei a estagiar. Bacana demais. Bacana. Nossa, bacana demais. Então, você tirou a certificação, Thaís, e dentro do próprio Bradesco você começou já a atuar na área de investimentos do Bradesco ou você migrou da instituição? Como que foi essa transição para a área de investimentos? Porque no Bradesco você estava como gerente alta renda, era isso? Como gerente assistente alta renda. Isso, eu não cheguei a assumir uma carteira no Bradesco. Na verdade, a transição ela ocorreu
depois que eu tirei o CEA, né? Então, assim, sempre tive a oportunidade de atender clientes investidores e de me conectar com esses clientes, mesmo sem ter o cargo, né? Então, para mim foi um passo muito importante. Eu tive colegas que foram pontos chaves e que me deram abertura para realmente pegar um pouquinho de chão também, né? Nesses atendimentos, enfim. Então, sempre no Bradesco, quando a gente ia fazer um atendimento a um cliente investidor, enfim, eu pedia para o gerente, me deixa participar, me deixa atender, posso acompanhar, enfim, e aí comecei a conseguir conduzir alguns atendimentos também, então, né, já senti que eu tinha essa confiança, e aí percebi, bom, acho que tá no momento, acho que dá agora, né, para eu dizer que eu estou me capacitando para atuar nessa área. E aí eu comecei a fazer alguns processos seletivos, tanto externos quanto internos também no Bradesco, e na época eu acabei optando por trabalhar numa consultoria, então eu fui aprovada para trabalhar no Clube do Valor, que é uma consultoria aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e é uma empresa assim, que não atua no ramo bancário, uma consultoria de investimentos bem independente mesmo, que trabalha com alguns serviços, né, então carteira administrada, consultoria, que foi a área que eu atuava, e a parte de educação, que é cursos, né, para ensinar realmente as pessoas ali a investir, e fui aprovada nesse processo seletivo e achei que era uma excelente porta de entrada. Então, na época, né, optei por realmente sair, me desliguei do Bradesco, queria conhecer essa outra área também, assim, um pouquinho mais independente. E nesse meio desses processos seletivos que eu acabei fazendo, quando eu defini que eu queria trabalhar com investimentos, um deles foi um processo seletivo do BTG, que na época era como se fosse uma espécie de trainee, era o Geração BTG, e foi um processo que abriu tanto para as áreas comerciais quanto para as áreas de tecnologia, enfim, então foi um processo realmente bem extenso, né? Eu iniciei esse processo quando eu trabalhava ainda no Bradesco, e aí fui avançando ali as etapas, e apesar de nesse meio tempo aí ter trocado de emprego, fiquei um tempo ali no Clube do Valor, esse processo acabou acontecendo em paralelo. Então eu tive esse feedback positivo do BTG, depois que eu estava ali há uns 2 meses atuando no Clube do Valor. E como é o BTG, assim, eu sempre tive um sonho muito grande de trabalhar, eu acho que todos os profissionais têm uma admiração muito bacana pelo BTG. Eu acabei optando por assumir esse novo desafio aí na assessoria de investimentos, né? Então foi, de certa forma, muito rápido, né? Foram, assim, não vou dizer que processos simultâneos, assim, mas foi realmente uma aprovação inesperada. Eu confesso que quando eu recebi o feedback positivo, eu demorei a acreditar realmente que eu havia passado ali, né? Bacana. Ô, Thaís, só para a galera entender, hoje você trabalha, tem vínculo com o BTG, né? Não é com nenhum escritório. E conta um pouquinho como que é o teu modelo como que é o modelo de trabalho de uma assessora vinculada diretamente ao BTG. Você trabalha home office, ou é híbrido? Conta um pouquinho do teu dia a dia, o que é a primeira coisa que você tem que fazer quando abre o teu computador, quando você senta para trabalhar. Conta um pouquinho aí do teu dia a dia. Claro, bacana. Bom, então, o BTG, hoje meu modelo é home office, tá? Para o pessoal que está em São Paulo, Rio, né, que são locais que tem ali as agências, não só as agências, né, mas enfim, os escritórios ali do banco, o modelo ele está sendo híbrido, mas a contratação ela é presencial, a minha contratação ela é remota mesmo. E o BTG ele tem um projeto, né, que é o BTG Perto de Você, que é para contratar realmente assessores de regiões aí mais afastadas de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, foi através desse projeto também a minha contratação. Eu iniciei na assessoria digital, então o banco ele faz essa separação de tiers, digamos assim, de patrimônio para assessores, né? Então existem os assessores que atendem os clientes com patrimônio até R$100 mil, depois PLs mais altos por faixas realmente, né? Então, quando eu comecei a atuação, como era uma espécie de programa de formação, eu iniciei na assessoria digital, tive todo um treinamento ali, um programa muito bacana que o banco montou, né? Então, a gente é chamado Proforma. Então, você entra na assessoria digital
e recebe toda essa formação, né, de forma bem prática mesmo, para conseguir atuar como um assessor. Então ali você já passa a atender clientes, mas clientes com um patrimônio ali alocado com um banco um pouco menor, que não tem um assessor exclusivo, né, não tem um assessor dedicado, são clientes que ficam vinculados a um time de assessores, e eu entrei compondo esse time. E aí depois de um tempo eu ganhei a minha carteira, né, então agora em abril eu passei a fazer parte do time de relacionamento, né, que aí são aqueles clientes com um patrimônio um pouco maior, que são dedicados a, né, que tem ali como vínculo um assessor exclusivo, e aí também existe uma certa separação de patrimônio, enfim, mas aí passei a fazer parte do time de relacionamento, e aí a alocação de clientes e assessores também ela é regionalizada, então hoje eu atendo clientes da região sul, Rio Grande do Sul, alguns ali Paraná e Santa Catarina, mas a maior parte da minha carteira são clientes do Rio Grande do Sul mesmo, justamente com essa ideia aí de aproximar cliente e assessor. Bacana. Qual que é a faixa etária de pele que tu atende? É de 100 a 300, mas tem alguns fora da curva ali, né? De 100 a 300. Ô, Thaís, beleza. Então, você trabalha home office e qual que é a primeira coisa que você faz quando abre o teu computador, né? Começo o dia me informando, participo de call, como que é morning call, como que é? Sim, bom, voltando a esse ponto, a gente tem uma rotina bem dinâmica, assim, né, Dani? Então temos muitas calls durante a semana a respeito de produto, a respeito de alguma atualização importante, enfim, que os assessores precisem estar informados. Então, basicamente, né, hoje a minha rotina, né, eu toda manhã leio ou escuto o morning call, tento fazer os dois, mas aí depende um pouquinho de como está a demanda de processo ali do dia. Todas as segundas-feiras a gente tem com todo o time do BTG um morning call interno, né? Então, para a gente se atualizar, entender o que aconteceu na última semana e quais são as previsões para aquela semana. Mas, além desse morning call, que é de toda segunda-feira, diariamente, né? Eu leio e também escuto o morning call para me atualizar e ficar ali a par das notícias de mercado. Tirando isso, cada assessor tem a sua organização, né? Então cada pessoa gosta de trabalhar de uma forma. Eu particularmente gosto de fazer iniciar a minha manhã ali, me planejando com algumas questões operacionais que eu preciso tratar durante aquele dia, então eu gosto de anotar tudo que eu tenho para fazer, os clientes que eu vou priorizar para contatar, enfim, e vou trabalhando, né, dessa forma. Então, eventualmente, se eu tenho alguma agenda com alguma reunião que já está marcada com o cliente, para amanhã, para tarde, ou até alguma reunião interna, eu costumo naquele dia adequar a minha agenda, né, e os pratinhos que eu preciso ali trabalhar no dia, de acordo com essas reuniões que já estão pré-agendadas, mas eu procuro, via de regra, deixar a parte operacional mais para amanhã e também contatar aqueles clientes ali que operam mais renda fixa, porque a mesa de renda fixa ela tem um tempo ali de abertura e fechamento, né? Então deixa essa parte mais operacional, mais renda fixa para amanhã, e a parte de tarde eu faço um pouquinho mais a parte comercial, que é fazer ligação, fazer reunião e todas essas questões ali. Então, mais ou menos hoje é assim que eu costumo estruturar, né, o meu dia, mas confesso assim que é bastante dinâmico. Então, às vezes, um cliente pediu para marcar uma call às 9 da manhã, porque é o único horário que ele consegue, eu vou reestruturar aquele meu dia para conseguir falar com ele. Entendi, bacana demais. O dia a dia do especialista em si é bem dinâmico, né? Thaís, e com relação a metas? Você tem meta de captação, meta de NPS, como que funciona? Você é remunerada, você tem uma remuneração fixa, uma remuneração fixa e uma variável? Na verdade, eu não tenho uma remuneração, eu não tenho uma comissão mensal, semestral, enfim. O BTG ele tem uma remuneração fixa e o bônus que é anual. Então, o bônus ele é baseado na tua performance, com uma série de indicadores, não só indicadores, eu diria que a respeito de produção, né, a respeito de números, mas uma avaliação que mescla ali fatores qualitativos e quantitativos para definir como que foi a tua performance durante aquele ano e, em consequência, qual que vai ser o teu bônus, tá? Mas, falando de questão de
metas, enfim, como que é organizado. Existe uma meta, assim, de captação, de Net New Money, existe uma meta de NPS, né, e esses são alguns fatores que compõem a tua avaliação lá no final do ano, para definir como que foi a tua performance como um todo. Além disso, existem avaliações que são feitas de forma bem qualitativa por pessoas do teu time a respeito, né, do quanto você ajudou na questão de, enfim, promover o time, o quanto você foi solícito, foi prestativo. Então, você é avaliado e você avalia outras pessoas, tanto da mesma área quanto de áreas diferentes também. Então, o banco ele tem uma preocupação bem forte em tentar entender todos os lados, né, e não só justificar performance. Então, particularmente, eu acho isso muito bacana. Né, a avaliação geralmente ela é conduzida pelo teu gestor direto, né, pelo teu team leader direto, mas existem outras pessoas que acabam contribuindo, né, para que você tenha ou não tenha uma avaliação positiva. Então existem várias classes ali de atingir as expectativas, não atingir as expectativas, ficou dentro do esperado, ficou abaixo do esperado, enfim, e esse feedback ele é apresentado, né, junto com toda a justificativa para qual foi, né, a tua classificação e como que tu pode melhorar isso para os próximos meses, para os próximos anos também. Bacana demais, Thaís. Mas agora, para finalizar o nosso bate-papo aqui, que passa rápido esses 15 minutinhos, hoje, quando a gente olha para mulheres dentro do mercado financeiro, principalmente da área de investimentos, ainda somos minoria, né? E tenho certeza que muitas pessoas, muitas alunas se inspiram em você, né, em tudo que você conquistou na tua trajetória profissional. E eu queria que você desse dicas, especialmente para nós mulheres, né, como que faz as dicas para conquistar o cargo almejado, seja no BTG, seja em outra instituição, seja, ou talvez dentro de na área comercial do banco, gerente de contas ali, né? Quais as dicas que a Thaís dá aí para a mulherada? Então, eu não sei falando especificamente, assim, para mulheres, mas eu acho que é a dica que eu dou para todo mundo. Eu acho que, assim, a gente precisa buscar, primeiro, qualificação, segundo, se sentir capaz, né? Então, eu até sempre comento em todas as oportunidades que eu tenho que o PAP me ajudou muito nisso, em realmente entender que eu também posso ser aquilo que eu quero ser e não tá o mercado e as coisas boas não estão ali só para outras pessoas. Então, quando eu entrei no PAP, eu também ficava olhando, né, aquelas pessoas que para mim eram um modelo e eu pensava, caramba, será que eu vou conseguir chegar, né, nesse patamar? Será que eu vou conseguir trabalhar com investimento? Será que eu vou conseguir tirar o CEA? Será que é para mim? E sim, é para todos, né? Então, assim, é realmente montar um plano de ação, né? Não é ficar parado esperando que algo aconteça. Então, é partir de ti e entender aquilo que tu precisa fazer para chegar onde tu quer chegar. E, principalmente, eleger pessoas e tentar ter pessoas que te inspiram e que são um modelo para ti naquilo que tu queres conquistar. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito no sentido de me dizer o que fizeram para chegar lá, de me dizer e até de me inspirar realmente, sabe? De eu me colocar querendo estar no lugar daquela pessoa e saber qual que foi o caminho que aquela pessoa trilhou, assim. Então, a gente precisa se qualificar, né? Hoje a certificação é imprescindível para quem quer atuar com investimentos, mas não é o único ponto, né? É realmente também buscar esse combo que a gente tanto fala, né? Que é tentar alinhar ali certificação, tentar alinhar, estar atualizado com o mercado, competência técnica, tentar fazer ali o possível para melhorar a comunicação. Esse também era um gap que eu tinha muito forte, eu era muito tímida, eu não gostava muito de conversar, de me comunicar, eu tinha muita dificuldade, assim, na verdade não é que eu não gostava, eu realmente sempre tive muita dificuldade, e não é fácil muitas vezes deixar esse medo para trás e superar esses pontos, mas a gente precisa tentar. Então, assim, antes feito do que perfeito, né? Eu sempre digo. Então, realmente, assim, montar um plano de ação e seguir esse plano de ação e não desistir no primeiro não, né? Eu tive muitos nãos ao decorrer da minha carreira, tive muitos nãos, inclusive na certificação, né? No CEA eu até comentei que eu não passei na primeira vez, não fui aprovada na primeira vez, por uma ou duas questões, e aí você pensa, caramba, mas não é para mim então? Não, segue no plano, né, que você tendo esse plano de ação, você vai chegar lá sim, é só questão de tempo e adaptação.
Show de bola. Thaís, muito obrigada. Muitos insights no nosso bate-papo de hoje. Obrigada pela tua disponibilidade e por ser sempre tão solícita com os projetos da Unibanco. Imagina, eu que agradeço, Dani. Falei horrores aqui por fim. Tinha até dito, né, que não sabia se ia ter assunto para tanto tempo e já estamos aí em 20 minutos. Mas agradeço muito pela oportunidade e espero aí que a Unibanco consiga seguir inspirando, né, tantas pessoas aí. Acho o trabalho incrível da escola e para mim foi um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Então, tenho um carinho gigante por todo o pessoal. A gente que tem muito orgulho, né, de você ser aluna do PAP. Muito obrigada. E esse foi mais um bate-papo com o especialista, hoje com Thaís, que é assessora no BTG. Valeu, pessoal. Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.